Vivemos na era da superconectividade. Nossos olhos estão constantemente fixos em telas, nossas mãos agitadas por notificações e nossa mente sobrecarregada por uma enxurrada de informações que nos alcançam antes mesmo do café da manhã. A promessa da modernidade parecia clara: liberdade, progresso, bem-estar. Mas o que encontramos, cada vez mais, é uma espécie de exaustão interna, um eco silencioso que ressoa no fundo da alma, o eco de um vazio existencial que se recusa a ser ignorado. Temos acesso ao mundo todo em segundos, mas mal conseguimos escutar a nós mesmos. O silêncio, antes sagrado, tornou-se insuportável. A solidão, inevitável, foi travestida de liberdade. A sensação de estar perdido não surge da falta de caminhos, mas do excesso deles, todos sem mapa. É nessa névoa de possibilidades que a pergunta essencial se ergue como um grito abafado: o que estamos realmente fazendo com a nossa existência? Ao longo da história, o ser humano sempre buscou explicações para sua dor, para o sofrimento, para os abismos interiores. Na antiguidade, os deuses e mitos davam sentido ao caos. Na Idade Média, a fé cristã preenchia a vida com um propósito transcendental. Havia sofrimento, sim, mas havia também um horizonte. A modernidade, ao cortar os laços com o sagrado, substituiu esse horizonte pelo racionalismo, pela técnica e pelo progresso material. Mas esse progresso, por mais extraordinário que seja em termos científicos, não responde à pergunta mais antiga e persistente da humanidade: por quê? Por que vivemos? Por que sentimos essa inquietação profunda que parece não se calar, mesmo em meio ao conforto? Com a perda do céu, perdemos também a bússola. E nessa nova paisagem, não sabemos mais aonde ir. Nietzsche, o filósofo que gritou a morte de Deus, foi mal compreendido por muitos. Ele não celebrou essa morte, mas a lamentou, como quem observa uma civilização ruir. Para ele, a ausência de Deus significava a ausência de fundamentos últimos. Sem uma instância superior para garantir o bem e o mal, sem uma ordem cósmica que sustente nossas ações, o homem moderno é lançado ao abismo da responsabilidade total, um abismo do qual poucos conseguem escapar sem vertigem. O niilismo não é um conceito teórico distante, mas uma experiência íntima, um sentimento de que tudo é vão, de que nada realmente importa. A cultura contemporânea disfarça esse niilismo com consumo, com distração, com a promessa de que sempre há algo novo para conquistar, mas o buraco no centro da alma permanece intacto, talvez até mais profundo. Nosso tempo é também o tempo da velocidade. Tudo é urgente, tudo é efêmero. A ansiedade, a depressão, o esgotamento mental não são acidentes da vida moderna, mas sintomas dela. A experiência humana foi reduzida a dados, a algoritmos, a números. Dormimos menos, pensamos menos, sentimos menos. A vida tornou-se um grande fluxo de tarefas acumuladas, metas inalcançáveis, notificações constantes. Quando foi a última vez que você contemplou um pôr do sol sem olhar o celular? A pressa virou um novo vício, e o silêncio, um inimigo a ser evitado. Mas é no silêncio que moram as grandes respostas. É na pausa que reencontramos nossa essência. Ao sacrificar o tempo interior em nome do tempo produtivo, a modernidade nos condenou a um tipo muito particular de miséria, a de existir sem estar presente. A tecnologia, em sua magnificência, acabou nos afastando do que temos de mais humano: o vínculo, o olhar, a escuta verdadeira. Em nome da conectividade, perdemos o contato. Em nome da eficiência, perdemos a empatia. Criamos redes, mas não relações. Seguidores, mas não vínculos. As redes sociais são espelhos quebrados, que só mostram fragmentos de quem somos, projetando imagens cuidadosamente editadas de felicidade e sucesso. Vivemos, muitas vezes, para sermos vistos,
não para sermos. Mas, no fundo, há um vazio que nem 1000 curtidas conseguem preencher. Porque o que queremos não é aprovação, é sentido. Esse vazio é reforçado por uma cultura que mede valor em termos de performance. O sucesso virou sinônimo de produtividade, status e acúmulo. Somos estimulados a conquistar, a vencer, a performar, mas raramente a contemplar, a agradecer, a ser. O amor foi transformado em transação. A beleza, em algoritmo. A espiritualidade, em produto. A experiência humana foi capturada pelas lógicas de mercado. Até mesmo nossas emoções são, hoje, capitalizáveis. E nessa lógica de valorização externa, a interioridade morre lentamente. O ser humano não é mais um mistério a ser vivido, mas um projeto a ser monetizado. O existencialismo nasceu como uma resposta à crise de sentido da modernidade. Sartre afirmou que estamos condenados à liberdade, isto é, não há essência prévia que defina o que devemos ser. Isso nos liberta, mas também nos angustia. A liberdade radical nos obriga a criar nossos próprios valores, em um universo que não oferece garantias. Kierkegaard chamou essa angústia de doença mortal, não porque mata o corpo, mas porque paralisa a alma. E muitos preferem fugir dessa responsabilidade. Preferem viver segundo os valores alheios, obedecer às normas sociais, seguir o roteiro imposto. Mas viver assim é como representar um papel vazio num palco sem público. Diante dessa angústia, surgem as fugas. Fugimos pelo trabalho, pelo entretenimento incessante, pela busca compulsiva de prazer. Fugimos também pelo excesso, de comida, de bebida, de estímulos. Qualquer coisa que nos impeça de escutar o silêncio. A cultura do excesso não é sinal de abundância, mas de desespero. O vazio não é combatido com mais conteúdo, mas com mais consciência. Mas consciência exige coragem. Coragem de olhar para dentro e aceitar que, por mais que o mundo nos ofereça distrações infinitas, há algo dentro de nós que grita por sentido, e esse grito não pode ser silenciado com consumo. Talvez o maior tabu da modernidade seja a morte. Ao tentar escondê-la, controlá-la, medicalizá-la, negamos a finitude que dá espessura à vida. A cultura do desempenho não sabe lidar com a interrupção. Mas é justamente a consciência da morte que nos convida a viver de verdade. Camus dizia que o verdadeiro problema filosófico é o suicídio, porque ele nos obriga a perguntar: a vida vale a pena ser vivida? Essa pergunta, longe de ser sombria, é profundamente libertadora, pois nos leva a refletir sobre o que realmente importa. O confronto com a finitude não é o fim da alegria, mas o início da autenticidade. Mas é importante lembrar, o vazio existencial não é uma maldição. Ele é, talvez, o maior convite que a modernidade nos faz. Um convite para despertar. Ele nos obriga a parar, pensar, sentir. Nos desafia a sair do automático. A cultura quer que você consuma, que você se distraia, que você se conforme. O vazio, no entanto, quer que você se transforme. E há nisso uma beleza secreta. É preciso tocar o fundo para ganhar impulso para o alto. É preciso silenciar o ruído externo, para escutar a melodia interna. Nietzsche dizia que quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. O problema da modernidade é a escassez de porquês. Nossas causas se tornaram superficiais, nossas motivações, frágeis. Buscamos um propósito em títulos, em posições, em curtidas, mas ele não está lá. Propósito não se acha, se constrói. E essa construção exige introspecção, paciência, presença. Exige também comunidade, vínculos, sentido compartilhado. Porque ninguém constrói sentido sozinho.
O antídoto contra o vazio talvez não seja o retorno ao passado, nem a fuga para o futuro, mas a redescoberta do presente. Viver com presença é um ato de resistência. É recuperar o tempo perdido. É redimensionar as prioridades. É valorizar o silêncio, a escuta, o toque, o olhar. É encontrar beleza no simples. É perceber que existir, apesar de tudo, é um milagre. A espiritualidade pode, nesse contexto, voltar a ser uma fonte de reconexão, não no sentido dogmático, mas como um espaço de profundidade, de mistério, de transcendência. O sagrado não morreu. Ele apenas foi sufocado pelo barulho da pressa. Resgatar o sagrado é resgatar a alma. É lembrar que a vida não se resume a cumprir tarefas, mas a ser tocado por algo que nos ultrapassa. A filosofia não nos oferece respostas fáceis, mas nos oferece a coragem de perguntar, de enfrentar o abismo, de não fugir da dor. E, ao fazer isso, nos ajuda a descobrir que o vazio não é apenas ausência, mas também espaço. Espaço para criar, para imaginar, para amar. O vazio pode ser solo fértil, desde que tenhamos coragem de plantar ali nossas verdades. Então, resta-nos uma última pergunta, talvez a única que realmente importa. O que é, para você, viver uma vida que verdadeiramente vale a pena? Não ofereço respostas, apenas o convite à reflexão. Deixe nos comentários sua visão, sua inquietação, sua dúvida. Vamos transformar esse vazio em diálogo, essa ausência em presença. Quem sabe, juntos, possamos descobrir que o vazio é, na verdade, o início de algo novo. Obrigado pela atenção, e até a próxima!